No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Leila estranha a presença de Maria de Fátima no escritório de Marco Aurélio. A tensão paira no ar e ela não consegue evitar a sensação de que algo está errado. Walter recebe uma ligação e disfarça sua atenção para Odete, mas seu olhar nervoso não passa despercebido. Odete, sempre perspicaz, insinua que Celina não poderá viajar com Esteban, o que a deixa ainda mais preocupada com a situação. Celina comenta com Afonso sobre sua preocupação com Heleninha, que parece distante e melancólica, como se estivesse escondendo um segredo. Enquanto isso, Dona Lu se preocupa com o passeio de barco de Laís, que deveria ser um momento de diversão, mas agora se transforma em um pesadelo quando ela liga para Raquel e avisa que Laís está desaparecida. A angústia de Dona Lu é palpável. Dalva, por sua vez, fica arrasada quando Poliana decide não acompanhá-la ao casamento de uma amiga em comum, sentindo-se sozinha e abandonada. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. A situação se complica quando Odete decide arcar com os custos do pai de Walter, que está internado em uma clínica de repouso. Essa atitude gera um misto de gratidão e confusão em Walter, que não sabe como reagir. Marco Aurélio, preocupado com o sumiço de Laís, leva Sarita para o Rio, determinado a encontrá-la. Ele afirma a Leila que Sarita não deixará mais sua casa, uma promessa que soa como uma tentativa de controlar a situação, mas que pode ter consequências inesperadas. Com todos esses eventos se desenrolando, a tensão entre os personagens aumenta. Leila observa as interações de Marco Aurélio e Sarita com um olhar crítico, questionando suas intenções. Walter tenta manter a calma, mas a pressão de Odete e a preocupação com seu pai o deixam à beira de um colapso. Celina, por sua vez, se vê dividida entre suas obrigações e seu desejo de ajudar Heleninha, enquanto Dona Lu se agarra à esperança de que Laís retorne em segurança. No meio desse turbilhão emocional, cada um luta para encontrar seu lugar e enfrentar os desafios que a vida lhes impõe. Afonso flagra Fátima com César na noite de núpcias. O que era para ser o início de uma vida a dois, marcada por felicidade e cumplicidade, acabará virando o estopim de uma nova fase, repleta de desconfiança, mágoas e descobertas sombrias. Afonso será surpreendido por uma traição imperdoável da própria esposa. Em pleno quarto de núpcias, ele escutará Maria de Fátima declarar amor ao amante, César, sem saber que está sendo ouvida. A frase "Eu te amo", dita por ela durante uma ligação secreta, cairá como uma bomba no coração do empresário. Tudo começará após o luxuoso casamento que reunirá as principais figuras da alta sociedade. A cerimônia será suntuosa, decorada com flores raras, orquestra ao vivo e discursos emocionados. Odete Reutemann marcará presença, assim como Marco Aurélio e Leila. Raquel será a grande ausência. Ela se recusará a prestigiar a união da filha, sabendo o quanto Afonso é apenas mais uma vítima da ambição sem limites de Fátima. Ainda assim, a imprensa fará alarde do evento, com manchetes como "Casamento do ano une dois grandes nomes do Rio de Janeiro". Após os brindes, as fotos e a dança dos noivos, Fátima subirá para o quarto ao lado do marido. Já no ambiente íntimo, ela tentará manter a pose de esposa dedicada, sorridente e sedutora. Afonso, encantado, dirá palavras doces, ainda acreditando que vive um conto de fadas. No entanto, bastará a ele se afastar por poucos minutos para que a verdadeira face de Maria de Fátima comece a se revelar. Ela entrará no banheiro, trancará a porta com cuidado e, com mãos trêmulas de ansiedade, pegará o celular escondido em sua bolsa. Discará para César, com quem vinha mantendo um caso tórrido mesmo durante os preparativos para o casamento. A ligação será breve, mas intensa. "Eu também estava pensando em você", sussurrará ela num tom envolvente.
César, do outro lado da linha, rirá e dirá que gostaria de estar com ela naquela noite e não com o banana do Afonso. Sem pensar, Fátima deixará escapar. Eu te amo, César. Só estou com esse otário pelo dinheiro. No mesmo instante, Afonso retornará ao quarto sem fazer barulho. Ao escutar a voz da esposa, inicialmente pensará que ela está conversando com a mãe, Raquel, tentando justificar a ausência dela na cerimônia. Mas ao prestar mais atenção, ouvirá a frase devastadora. Um calafrio percorrerá seu corpo. Ele não gritará, não interromperá de imediato. Ficará ali, imóvel, com o coração em pedaços e os olhos marejados. Quando Fátima sair do banheiro, sorridente e satisfeita com o que acabara de dizer, dará de cara com o marido. Ele estará parado, olhando para ela fixamente, com o olhar cheio de dor e desconfiança. Amor, que susto! Achei que você ainda estava lá embaixo, dirá, tentando disfarçar a tensão. Afonso não responderá de imediato. Apenas manterá o silêncio, como se estivesse tentando processar o que acabou de ouvir. Estava falando com a minha mãe. Sabe como ela é, né? Fica sentimental em dia de casamento. Quis agradecer por tudo. Mentirá Fátima com a voz trêmula. O empresário, por sua vez, não reagirá. Sequer pestanejará. Apenas sentará na beira da cama, olhando para o chão. A tensão no ar será quase insuportável. Fátima começará a ficar nervosa. Você tá estranho? Aconteceu alguma coisa? Não. Só cansado, mentirá ele, escondendo sua verdadeira dor. Fátima tentará beijá-lo, mas Afonso se afastará com um sorriso amarelo. Acho melhor a gente dormir. Foi um dia cansativo. Amanhã temos compromisso cedo, dirá, já virando de costas. Enquanto Fátima dormirá tranquila, acreditando que conseguiu se safar, Afonso passará a noite em claro, revivendo mentalmente cada palavra que ouviu atrás da porta. Ele se lembrará de todas as vezes em que Celina tentou alertá-lo. Pensará nas conversas com Solange, nos avisos de Sardinha, nas olhadas enviesadas de Odete Reutemann, como se todos, de alguma forma, soubessem que ele estava sendo enganado, menos ele. No dia seguinte, ao acordar, Fátima não encontrará Afonso no quarto. Ele terá saído logo cedo, alegando compromissos urgentes. Na verdade, ele terá ido até seu advogado pessoal para entender quais são as implicações legais caso deseje se separar imediatamente. O empresário começará a reunir provas, buscando certificar-se de que o que ouviu não foi um engano. Decidirá seguir a esposa, contratará um detetive particular e pedirá que monitore todos os passos de Fátima e César. Enquanto isso, Fátima manterá o teatro, posando de esposa perfeita, usando as redes sociais para postar fotos da lua de mel com legendas falsas como realizando um sonho com o amor da minha vida. Nos bastidores, continuará em contato com César, trocando mensagens e encontros às escondidas. Em um desses encontros, será flagrada por um paparazzi, que tirará uma foto comprometedora dos dois, entrando juntos em um hotel na Zona Sul. A imagem chegará até as mãos de Afonso por meio de um contato no jornal. Ele não reagirá com escândalo. Guardará a foto, imprimirá cópias e arquivará em uma pasta com a data e o local. Passará a agir com frieza, se aproximando de pessoas que possam ajudá-lo a desmascarar Fátima publicamente. Solange será uma delas. Após tanta rivalidade, ela e Afonso se reaproximarão, agora unidos pela dor e pelo desejo de justiça. Fátima, cada vez mais ousada, acreditará que tem Afonso nas mãos. Usará seu nome para tentar se infiltrar nos conselhos da TCA, intervir nos negócios da família e se posicionar como uma futura influente no mercado financeiro. Odete Reutemann perceberá essa movimentação e, pela primeira vez, começará a duvidar da aliada. Ela está indo rápido demais, e mulher que queima etapas costuma se queimar, dirá em conversa com Marco Aurélio. Enquanto isso, César passará a pressionar Fátima para que ela convença Afonso a abrir uma conta no exterior.
A ideia é transferir parte dos bens para longe da justiça brasileira. Quando esse palhaço descobrir tudo, já vai ser tarde demais, dirá ele num tom debochado. O que eles não sabem é que Afonso já terá autorizado a instalação de escutas no escritório da própria casa. A gravação de uma conversa entre os amantes poderá se tornar a prova definitiva de que tudo não passa de um golpe arquitetado. Nos bastidores, Raquel também entrará em cena. Apesar de não ter comparecido ao casamento, ela receberá uma visita de Sardinha, que contará que Afonso está cada vez mais estranho, distante e murcho. Eu conheço aquele olhar. É o olhar de quem foi traído, dirá o rapaz. Raquel ficará apreensiva e decidirá procurar Afonso. Em um encontro reservado, Afonso desabará. Você estava certa o tempo todo. Eu fui um idiota. A aproximação entre Raquel e Afonso começará a incomodar Fátima, que sentirá que está perdendo o controle. Em um acesso de desespero, ela decidirá provocar um escândalo durante um jantar da TCA, se insinuando publicamente para Marco Aurélio, na frente do próprio marido. A cena deixará todos constrangidos. Leila tentará conter a situação, mas Fátima fará questão de ser vista como a nova dama da elite. Poucos dias depois, Afonso tomará uma decisão definitiva. Ele pedirá para Fátima comparecer ao escritório da TCA, sob o pretexto de tratar de um possível investimento em nome dela. Sorridente e vaidosa, acreditando estar prestes a ganhar ainda mais poder, a vilã comparecerá pontualmente, sem saber que está caminhando para uma emboscada. Ao entrar na sala, Fátima encontrará não apenas Afonso, mas também Solange, Sardinha e até mesmo Raquel, que terá sido convidada discretamente. A tensão será palpável. Tentando manter a pose, Fátima dirá: "A que devo a honra dessa reunião tão inesperada?" Afonso se levantará calmamente, abrirá uma pasta e colocará sobre a mesa cópias das escutas, das fotos no hotel com César e das mensagens recuperadas do celular de Fátima com declarações comprometedoras. "Você jurou me amar naquela noite, mas jurou amor a outro homem dentro do banheiro. Você foi ouvida, gravada, monitorada. O que você tem a dizer?" disparará Afonso com o olhar firme. Fátima empalidecerá, se engasgará nas próprias palavras e tentará negar. Mas será interrompida por Raquel. "Chega, Fátima, sua máscara caiu, e eu sinto vergonha de ser sua mãe." Neste momento, Afonso anunciará que entrou com pedido de anulação do casamento e que todos os bens transferidos para o nome de Fátima serão revertidos judicialmente. César, por sua vez, será intimado pela Receita Federal após movimentações suspeitas em contas no exterior, fruto das investigações iniciadas por Afonso. Um novo escândalo vai sacudir os bastidores da TCA. Mário Sérgio, recém-contratado e já envolvido em esquemas duvidosos com Marco Aurélio, mostrará que não tem limites quando o assunto é ambição. O jornalista, que sempre demonstrou charme e perspicácia, agora passará a usar essas armas para seduzir ninguém menos que Odete Reutemann, a mulher mais poderosa e temida do grupo empresarial. Tudo começará em um fim de tarde aparentemente comum. A executiva estará sozinha em sua sala, concentrada em relatórios da holding, quando Mário Sérgio aproveitará uma brecha para se aproximar. Ele entrará discretamente, sem ser anunciado, e fingirá surpresa ao encontrá-la. "Nós temos reunião marcada?" perguntará Odete, erguendo os olhos por cima dos óculos. Ele, sorridente, responderá com o tom ligeiramente malicioso: "Infelizmente não. Mas eu estava na minha sala pensando, e tive uma ideia ousada. E se a senhora aceitasse tomar um drink comigo mais tarde?" Odete, acostumada a lidar com aduladores e bajuladores, se mostrará curiosamente receptiva. "Por enquanto não, mas é um convite simpático", devolverá ela, com uma expressão dúbia. O flerte se intensificará com trocas de olhares e sorrisos enigmáticos. "Assim eu posso me sentir encorajado a continuar te convidando", insistirá ele. Seria uma forma coerente de reagir,
responderá ela, sem perder o controle da situação. Mário Sérgio verá ali uma oportunidade rara. Com passos calculados, ele se aproximará da empresária e, num gesto atrevido, a envolverá pela cintura. Podemos não ter combinado nada hoje, mas podemos deixar combinado que, quando acontecer, vai ser inesquecível, sussurrará, antes de colar seus lábios nos de Odete. A executiva, em um primeiro momento, não resistirá. Mas o momento íntimo será abruptamente interrompido. Walter, parceiro de Odete e cada vez mais enciumado com sua proximidade com Marco Aurélio, entrará na sala sem bater. Ele ficará em choque ao flagrar os dois ainda próximos. "Odete! Você estava beijando esse cara?" exclamará visivelmente transtornado. A cena cairá como uma bomba. O silêncio desconfortável tomará conta da sala. Odete reagirá com frieza cirúrgica. "Para começar, isso foi uma invasão de privacidade, Walter. Você entrou sem ser anunciado, sem bater e interrompeu uma conversa profissional", afirmará, virando o jogo a seu favor. "Não pretendo discutir minha vida pessoal aqui, na sede da TCA, muito menos com você." Walter, envergonhado e ao mesmo tempo indignado, deixará a sala sem rumo. Mário Sérgio tentará se justificar, mas a vilã cortará o impulso dele com um olhar fulminante. "Não agora. Eu tenho uma reunião importante. Essa conversa ficará para outro dia." Encerrará, sentando-se de volta à sua cadeira como se nada tivesse acontecido. Nos bastidores da empresa, os rumores começarão a circular. Funcionários da faxina e secretárias comentarão o comportamento cada vez mais ousado do novo contratado. Marco Aurélio, ao saber da aproximação entre Mário Sérgio e Odete, enxergará aquilo como uma ameaça ao seu domínio e passará a observar os passos do jornalista mais de perto. Ele chegará a confidenciar para Celina que, se o rapaz continuar se aproximando de Odete, poderá atrapalhar os planos de expansão da TCA no exterior. Ao mesmo tempo, Walter passará a agir com frieza. Ele, que sempre teve uma relação ambígua com Odete, uma mistura de parceria empresarial, respeito e algo mal resolvido, se sentirá traído. A tensão entre os dois aumentará em reuniões futuras. Olhares atravessados e farpas disfarçadas de ironia marcarão cada encontro. Odete, como sempre, fingirá indiferença, mas não deixará de notar o desconforto. Mário Sérgio, por sua vez, se sentirá ainda mais confiante após o beijo. Para ele, o gesto não foi apenas uma tentativa de sedução. Foi um passo estratégico. Em conversa com Rubens, um ex-colega da Tomorrow, ele deixará claro que planeja ascender dentro da empresa o mais rápido possível. Odete pode ser o passaporte para o que eu sempre quis: poder, visibilidade e muito dinheiro. Entretanto, o que ele não saberá é que Odete já terá começado a investigar o passado dele. A empresária, embora tenha cedido ao beijo, não confiará plenamente no jornalista. Com a ajuda de Eugênio, ela solicitará um dossiê completo sobre os envolvimentos profissionais e pessoais de Mário Sérgio. Descobrirá que ele foi demitido da Tomorrow por conduta imprópria e que mantém ligações suspeitas com fornecedores de fachada ligados a empresas de fachada de Marco Aurélio. Em um jantar reservado, Odete colocará Mário Sérgio contra a parede. "Você se aproximou de mim por interesse? Ou isso é apenas uma característica do seu instinto de sobrevivência?" Ele tentará desconversar, mas ela manterá o tom firme. "Você está em período de observação. Um passo em falso e você sairá da TCA tão rápido quanto entrou." O jornalista ficará abalado, mas não demonstrará. Ao contrário, fingirá gratidão pela oportunidade e intensificará sua postura de aliado fiel. Só que, nos bastidores, começará a preparar um contra-ataque. Ele hackeará e imprimirá relatórios confidenciais da empresa e começará a registrar reuniões sigilosas de Odete com investidores internacionais. Enquanto isso, Walter, tomado pela humilhação e pelo ciúme, procurará Ivan para conversar. "Você trabalha lá dentro, Ivan? Já reparou no comportamento da Odete ultimamente?
Tem algo estranho. Ela está mais permissiva, dirá ele. A partir do flagra humilhante, Walter mudará radicalmente sua postura. Ele começará a observar os passos de Mário Sérgio com uma desconfiança crescente e fará questão de demonstrar sua insatisfação em olhares silenciosos e comentários ácidos. O ambiente na TCA ficará carregado, quase irrespirável, e os funcionários mais próximos perceberão rapidamente que algo grave está em curso. Odete, porém, manterá sua compostura imperturbável. Em público, continuará tratando Mário Sérgio com a mesma polidez de sempre, mas adotará uma estratégia calculista. O manterá por perto apenas o suficiente para que revele seus reais objetivos. A executiva passará a testar o jornalista, marcando compromissos e desmarcando de última hora, elogiando seus relatórios em reuniões, para depois criticá-los duramente em particular. Um verdadeiro jogo psicológico. Do outro lado, Mário Sérgio perceberá que está sendo manipulado, mas não recuará. Ao contrário, começará a planejar uma aproximação com nomes influentes da empresa, tentando se consolidar como um novo nome forte no setor de comunicação interna da TCA. Aproveitará sua simpatia e jogo de cintura para ganhar a confiança dos departamentos menos alinhados a Odete, enquanto prepara um plano mais ambicioso: reunir provas de irregularidades financeiras que possam ser usadas para chantagem, ou até mesmo autopromoção. O clima entre Mário Sérgio e Odete continuará carregado de tensão. O jornalista, num gesto ousado, tentará repetir o flerte em um evento corporativo, aproveitando um momento em que os dois estiverem sozinhos no mezanino de um coquetel da empresa. Ele comentará: "Acho que aquela nossa conversa ainda está pendente." Mas Odete será cortante. Algumas conversas envelhecem, e outras devem ser esquecidas. Essa é uma delas. Mesmo assim, ela continuará usando Mário Sérgio para seus propósitos estratégicos. Em uma nova reunião com investidores estrangeiros, ela o colocará como porta-voz de uma proposta arrojada de reestruturação de imagem da TCA, testando até onde ele pode ir e até onde pode ser controlado. Walter, por sua vez, não desistirá facilmente. Ainda em busca de retomar seu prestígio, se unirá a outros aliados da velha guarda para tentar afastar o jornalista da diretoria. Ele dirá em um telefonema: "Se a Odete não enxergar quem é esse rapaz, talvez a imprensa enxergue." E com isso, começará a vasculhar o passado de Mário Sérgio com a intenção de divulgar um dossiê. E enquanto o poder muda de mãos, alianças se formam e ruem em questão de dias, a sede da TCA se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Gilda, braço direito de Raquel no restaurante, ficará completamente em choque ao descobrir que Maria de Fátima pode ter sido a responsável por uma das maiores tragédias de sua vida. O atropelamento que quase lhe custou a perna e comprometeu meses de sua recuperação. A revelação acontecerá de forma inesperada, após a assistente encontrar por acaso uma foto no celular de Pascoal, mostrando a vilã aos beijos com César. E ao fundo, ninguém menos que Olavo, o mesmo homem que dirigia o carro que a atingiu meses antes. A imagem despertará imediatamente lembranças dolorosas. Gilda ficará paralisada, o celular quase caindo de suas mãos. Seus olhos se fixarão no rosto de Olavo e seu coração disparará. É ele! É ele! Sussurrará antes de confirmar em voz alta, tomada por um misto de pavor e revolta. Essa aqui tem o beijo da Maria de Fátima e o cara que me atropelou. Pascoal, que presenciava tudo, arregalará os olhos. O choque será mútuo. A lembrança do acidente ainda era nítida. Gilda, naquela manhã, havia ido até a agência bancária com Raquel. Ela se lembrava de ter atravessado a rua quando tudo ficou branco. Depois, dor, gritos, sangue. E então, um homem bem vestido, desesperado, dizendo que a levaria para o hospital. E mais tarde,
para a casa de Raquel, onde curiosamente a vilã se mostrava mais preocupada do que o normal. Pascoal imediatamente conectará os pontos. Não pode ser coincidência, Gilda. Aquele cara com a Fátima e o César, isso tá cheirando armação. O clima pesará no ambiente. Ambos recordarão o que veio depois do atropelamento. A súbita mudança de comportamento de Fátima, a história da mala com dólares desaparecida, a falsa acusação contra Ivan. Gilda começará a ligar os pontos, visivelmente abalada. Você tem noção do que isso significa? Ela me usou como isca, como uma ferramenta. Eu quase morri. Sua voz falhará. Pascoal tentará acalmá-la, mas estará tão chocado quanto ela. A confirmação da armação atingirá os dois em cheio. Nesse momento, Poliana chegará na cozinha do restaurante e perceberá o clima pesado. Gilda mostrará a foto para o amigo e ele também reconhecerá Olavo. Foi ele que atropelou a Gilda, Poliana. Isso não pode ser coincidência, insistirá Pascoal. Os três entrarão em um debate tenso. Contar ou não contar para Raquel? Gilda hesitará. Ela não merece mais essa decepção, Pascoal. Eu daria tudo para ter uma mãe como ela. Imagina saber que a própria filha fez isso com uma funcionária, com alguém que só queria ajudar? A jovem estará visivelmente comovida, mas a indignação aumentará a cada nova lembrança. Pascoal, mais pragmático, proporá uma solução menos direta, mas igualmente eficiente. Já sei! A gente compra um chip novo, coloca a foto, escreve tudo e manda uma mensagem anônima. Deixa essa bomba cair nas mãos dela aos poucos. Do jeito certo. Apesar da relutância de Gilda, a ideia será recebida como uma possível saída para aliviar a consciência dos três sem causar uma destruição imediata no coração de Raquel. Poliana, no entanto, argumentará. Se a gente sabe de algo assim e se cala, vira cúmplice. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Gilda reviverá cada passo daquele dia do acidente. Os olhos se fecharão em dor. Ela se lembrará do olhar de Olavo, frio e controlado. Repassará os dias seguintes, quando Fátima a visitava com sorrisos forçados, perguntando demais sobre a polícia, sobre possíveis testemunhas. A máscara da vilã começava a cair em sua mente. Determinada a confirmar a história, Gilda decidirá ir mais fundo. Com a ajuda de Poliana, ela começará a investigar quem é Olavo, de onde veio e como ele se relacionava com César e Fátima. Descobrirão que ele trabalhou como segurança de uma empresa que, misteriosamente, foi dispensado. Outro detalhe chamará a atenção. Olavo foi visto recentemente saindo do mesmo apart hotel onde César estava hospedado. No dia seguinte, Gilda tentará abordar Fátima discretamente jogando verde. A filha de Raquel, como de costume, reagirá com desprezo. Não tenho tempo para conversa de pobre aleijada. A frase, cruel, cairá como uma facada em Gilda, mas também servirá como combustível. Pascoal, então, fará uma proposta ainda mais ousada. Vamos gravar a Fátima. Se ela tiver mesmo culpa, uma hora vai se trair. A gente pode pegar ela falando algo, ou até tentar provocar o Olavo. Se a gente conseguir mais provas, Raquel não vai ter como negar. Os três montarão um plano, enquanto Poliana seguirá Fátima em sua rotina. Pascoal ficará encarregado de recuperar imagens de câmeras de segurança antigas da Rua do Banco. Algo difícil, mas possível, se a empresa de monitoramento ainda tiver backup. Gilda, por sua vez, marcará um encontro com Olavo, fingindo interesse em acertar contas do passado. Dirá que quer agradecê-lo por tê-la socorrido e inventará uma desculpa para reencontrá-lo. Olavo, sem saber que está sendo monitorado, aceitará. O plano é fazê-lo falar e gravar tudo. No encontro, Olavo parecerá nervoso. Você tá bem, né? Foi só um acidente, dirá ele, tentando manter a pose. Gilda, com o celular gravando discretamente, responderá com firmeza. Você estava mesmo naquela rua, por acaso? Ou foi pago para me atingir? Olavo tentará desconversar, mas o nervosismo tomará conta. Ele dirá mais do que deveria. Eu só segui ordens.
Me disseram que era só para fazer um escândalo, que não era para machucar tanto. Gilda sentirá o sangue gelar. Quem te mandou? Insistirá ela. Mas Olavo se calará. Mesmo com poucas palavras, a gravação será suficiente para comprovar a ligação entre ele e alguém que planejou o acidente. Gilda sairá do encontro sem dizer nada, mas por dentro estará em frangalhos. Ela entregará o áudio a Pascoal, que ficará estarrecido. Ela quase te matou, Gilda. Aquela cobra. Enquanto isso, Fátima seguirá seu caminho arrogante, preparando-se para o casamento com Afonso, sem imaginar que a verdade que tanto escondeu começava a se armar contra ela, nos bastidores, nas sombras, nas mãos daqueles que ela julgava irrelevantes. Pascoal redigirá a mensagem anônima, incluindo a foto e um trecho da gravação. Raquel, abra os olhos. A pessoa que mais te fere está dentro da sua própria casa. Essa imagem e esse áudio podem salvar sua vida, e a verdade está diante dos seus olhos. Mas antes de enviar, ele hesitará. Será que ela está pronta para isso? Será que é agora? Perguntará, olhando para Gilda. A funcionária respirará fundo, olhando para a mala de bandagens que ainda guarda de seu tempo de hospital. Se não for agora, pode nunca ser. Ela tem o direito de saber quem é a filha que criou. Enquanto isso, Maria de Fátima celebrará o avanço de seu casamento com Afonso, posando para fotos, sorrindo em jantares, arquitetando novas manipulações. Mas nas sombras, uma rede de provas e verdades começará a se formar, com o potencial de destruir tudo o que ela construiu à base de mentiras e sangue. Na manhã seguinte, Raquel abrirá o restaurante como de costume, sem imaginar que uma simples mensagem anônima será capaz de mudar completamente a sua visão sobre a própria filha. Enquanto verifica os pedidos do dia, ouvirá o celular apitar. Ao desbloquear a tela, verá uma mensagem desconhecida, com um chip de número oculto. Raquel, esta imagem pode abrir seus olhos. A verdade sempre aparece. Ouça com atenção. Junto à mensagem, a foto de Maria de Fátima aos beijos com César, tendo ao fundo o rosto de Olavo. E logo depois, um áudio abafado, mas nítido o suficiente. Eu só segui ordens. Me disseram que era só para fazer um escândalo, que não era para machucar tanto. Raquel sentirá o chão desaparecer debaixo dos seus pés. As mãos tremendo, os olhos vidrados na imagem e na voz que ecoa dos fones de ouvido. O nome de Gilda surgirá em sua mente com força, junto ao dia do acidente, à correria, ao sangue no asfalto. Sem dizer nada a ninguém, ela entrará em sua sala, fechará a porta e desabará em lágrimas. A ficha começará a cair. Do lado de fora, Gilda, Pascoal e Poliana observarão de longe, trocando olhares aflitos. Sabem que o estopim foi aceso e que o impacto será devastador. A partir dali, nada mais será como antes. Enquanto isso, Maria de Fátima seguirá alheia à movimentação, provando vestidos de noiva em um ateliê luxuoso, cercada de fotógrafos, champanhe e falsas amigas. Ela rirá alto, confiante de que o casamento com Afonso garantirá sua vitória definitiva. Mas um novo jogo começou, e as peças estão se movendo em silêncio. A verdade está prestes a se impor, com força, dor e consequências irreversíveis. A relação entre César e Maria de Fátima atingirá um ponto sem volta. O que começou como uma parceria de interesses e manipulações mútuas se converterá em uma disputa recheada de ressentimentos, chantagens e uma demissão humilhante. Após se envolver em problemas com a polícia por conta das armações da filha de Raquel, César tomará uma atitude inesperada. Romperá com a comparsa e a expulsará do apart-hotel onde viviam, em um dos momentos mais dramáticos da trama. A gota d'água virá quando César perceber que está arriscando não apenas sua liberdade, mas também sua carreira e reputação por causa das trapaças de Fátima. Envolvido involuntariamente em um escândalo com a polícia, ele decidirá cortar o mal pela raiz.
Não sou mais teu capacho, Fátima. Acabou. Some da minha vida, dirá ele, transtornado, antes de jogá-la para fora do local. Sem dó, colocará todas as roupas e pertences da moça em sacolas de supermercado, atirando-as no corredor, na frente de outros hóspedes, expondo-a ao vexame público. Fátima, sem chão, observará em choque as sacolas plásticas rasgadas no chão, com roupas caras e lingerie espalhadas. A humilhação será tanta que ela passará da tristeza para o ódio em segundos. Eu não acredito nisso. Eu vou matar o César. É isso que eu vou fazer. Eu vou matar ele, gritará aos prantos, sendo contida por um segurança do hotel que ameaçará chamar a polícia caso ela continue causando escândalo no local. Ainda tomada pela ira, Fátima partirá para o contra-ataque. Ela entrará em contato direto com Marco Aurélio. Eu quero que você demita o César, agora, ou eu mesma conto tudo o que sei sobre você para a imprensa. Marco Aurélio, intrigado e ao mesmo tempo satisfeito com a oportunidade de se livrar do funcionário que já vinha sendo incômodo, assentirá quase de imediato. Demitir o César? Mas não precisa nem pedir 2 vezes, minha querida. Sem perder tempo, Marco Aurélio ordenará que Freitas, seu braço direito, execute a demissão pessoalmente. Em poucos minutos, Freitas ligará para César, que estará no bar, tentando afogar a mágoa em um copo de uísque barato. É um ajuste no seu status que vai passar de empregado para desempregado, avisará com um toque de deboche. Desempregado? Perguntará César em choque. Isso mesmo, pode passar no RH para assinar sua demissão. Boa sorte, concluirá Freitas, encerrando a ligação de forma seca. O malandro, tomado por indignação, esmurrará o balcão do bar, derramando bebida e derrubando o copo. Aquela desgraçada me ferrou e o Marco Aurélio ainda foi na onda dela, gritará revoltado. A dor da rejeição será dobrada pelo gosto amargo da humilhação profissional. Nos dias seguintes, César vagará pelas ruas do Rio de Janeiro sem rumo certo, pulando de bar em bar, sem dinheiro nem prestígio, amaldiçoando o dia em que conheceu Maria de Fátima. Enquanto isso, Fátima, impiedosa, celebrará sua vitória temporária. Ele pensou que podia me descartar como lixo. Agora vai sentir na pele o que é ser chutado, dirá, sorrindo com os lábios, mas mantendo nos olhos o brilho sombrio de quem não admite ser contrariada. Odete, por sua vez, observará a jovem com interesse e certo receio. Você tem um talento peculiar para a destruição, minha cara. Deve ter herdado isso da mãe. Mas cuidado, quanto mais alto o voo, maior pode ser a queda. Alertará a vilã, acendendo um cigarro com elegância. Fátima fingirá não se importar com o aviso e responderá: se depender de mim, eu é que vou fazer todo mundo cair, um por um. De volta à realidade dura, César tentará reverter sua situação, apelando para contatos antigos. Lembrará de reuniões, favores, promessas não cumpridas. Tentará marcar almoços, cafés, mas receberá apenas recados vazios e olhares de desprezo. O telefone não tocará mais. As portas antes abertas se fecharão uma a uma. Até mesmo o porteiro do prédio de luxo onde morava se recusará a abrir a porta para ele sem autorização prévia. Ordem da administração, senhor César, dirá, constrangido. Desesperado, o malandro irá atrás de Raquel, com a cara lavada, pedindo ajuda. Mas encontrará a empresária irredutível. Depois do que você fez com a minha filha, ainda tem a cara de vir aqui pedir ajuda? Vocês merecem, César, retrucará ela, expulsando-o do restaurante. Na calçada, César sentirá o peso da rejeição e da solidão. Vagará pelas ruas com os olhos marejados até parar diante da vitrine de uma agência de emprego, onde lerá o aviso: vagas temporárias para auxiliar de limpeza. Enquanto César afunda, Fátima começa a traçar novos passos rumo ao poder. Agora livre do antigo comparsa, ela voltará seus olhos para Afonso, planejando usar o noivado com o rapaz como trampolim definitivo para entrar de vez na alta sociedade carioca. Mesmo sem amor verdadeiro, ela usará o relacionamento como ferramenta estratégica.
Ele vai me dar o sobrenome, o dinheiro e o prestígio. Depois disso, ninguém me tira mais nada, dirá ela para si mesma diante do espelho. Mas o destino ainda terá planos tortuosos para ambos. A partir do momento em que Fátima exigir a cabeça de César, ela abrirá uma porta perigosa dentro da TCA. A tensão interna crescerá entre os funcionários. Uns se solidarizarão com César, outros terão medo de Fátima. Se ela consegue fazer um executivo ser demitido assim, imagina o que pode fazer com a gente, dirá uma secretária. O clima de terror instaurado por Fátima será o estopim para uma série de atritos internos. Já César, sem dinheiro e com a reputação arruinada, se esconderá em um quarto de pensão decadente, refletindo sobre cada escolha errada que fez. Aquela menina me usou, me virou do avesso, e eu deixei. Deixei porque fui burro, fui ganancioso, fui fraco, murmurará diante do espelho rachado. Aos poucos, César começará a arquitetar uma vingança silenciosa. Ela me derrubou, mas ainda não me enterrou. Enquanto o mundo de César desmorona em silêncio, Maria de Fátima estará desfilando como se nada tivesse acontecido. Ciente de que o nome de César já havia sido riscado, ela abrirá um sorriso irônico ao ouvir os boatos sobre a demissão. Foi pouco. Muito pouco para o que ele merecia. A relação que começou com charme, promessas e alianças escusas desabará como um castelo de cartas. Mas o que ela não esperava era a reação silenciosa e sombria de Marco Aurélio. O empresário, embora tenha atendido ao pedido da golpista, começará a vê-la como uma ameaça. Se ela conseguiu derrubar César com uma ligação, imagine o que pode fazer comigo se um dia se voltar contra mim. Observando de sua sala, a jovem caminhar com arrogância pelos corredores da empresa. Enquanto isso, César tentará se reerguer, mas encontrará portas fechadas por todos os lados. Sem credibilidade no mercado, abandonado por antigos aliados e alvo de boatos crescentes, ele verá sua situação se deteriorar rapidamente. Uma antiga conhecida o encontrará em um boteco de esquina, mal vestido e com olheiras profundas. Você era o rei da festa. Agora nem o garçom lembra o seu nome, dirá ela, antes de deixar algumas moedas sobre a mesa e ir embora. No entanto, no fundo de sua humilhação, César começará a traçar um novo plano. De volta à pensão onde se esconde, ele abrirá uma garrafa de cachaça barata, riscará um nome em um pedaço de papel amassado e escreverá embaixo: Eu vou voltar, nem que seja a última coisa que eu faça. E no mesmo instante, do outro lado da cidade, Maria de Fátima experimentará sua mais recente conquista, a primeira reunião oficial como futura senhora Reutemann, ao lado de Afonso. Com um vestido impecável e um sorriso enigmático, ela apertará a mão de investidores, sem saber que, nos bastidores, já começa a se formar um novo círculo de inimigos, pessoas dispostas a tudo para vê-la cair, incluindo um César ferido, disposto a ir até o inferno para destruí-la.